Olá pessoal, tudo bem? Vamos então retomando as nossas gravações acerca do mágico do direito civil, falando mais especificamente acerca do Instituto da Responsabilidade Civil. Já trouxemos uma introdução, já pontuamos a teoria do risco, aquela hipótese de risco-proveito, e estamos trabalhando no tópico de número 3, onde paramos no bloco passado, falando sobre as excludentes da responsabilidade civil. Situações que, se fizerem presentes, afastarão, debelarão a indenização civil, Dentro delas, falamos inicialmente daquelas que estão esculpidas no artigo 23 do Código Penal. Situações que, por equidade, também se encontram no artigo 188 do Código Civil. Quais são essas situações? São as chamadas discriminantes, Aquelas hipóteses que afastam a ilicitude. Que loucura! São elas legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular do direito e também estrito cumprimento do dever legal. Lembrando que o Código Civil trabalha com estrito cumprimento do dever legal dentro do exercício regular de um direito. Paramos daí na nossa quinta situação. Essa quinta situação é aquela que debela, que afasta, que refuta o nexo causal. São aquelas hipóteses de caso fortuito ou força maior. Lembrando que parcela da doutrina ainda discute se existe uma distinção acerca desses institutos. De qualquer maneira, é importante lembrar, como dissemos no bloco passado, que o nosso Código Civil, no artigo 393, parágrafo único, trabalha com ambos os institutos com hombridade, ambos institutos com paridade. E por que isso ocorre? Isso se perfaz uma vez que o resultado trazido é exatamente idêntico, qual seja, afastar a indenização civil. Tudo bem, mais do que so far, so good. Só que no bloco passado eu terminei com uma indagação. Qual indagação, prof? A seguinte: qual que é a distinção do chamado fortuito interno com o chamado fortuito externo? Isso é importante? É tão importante que muitas vezes surge nos certames. Quais certames? Tanto prova da ordem B, quanto prova de concursos públicos. Primeiro detalhe, fortuito interno. O próprio nome já nos traz a ideação. É, na verdade, um vício que se encontra dentro da produção de determinado produto ou até mesmo dentro da linha evolutiva da prestação de certo serviço. Por essa razão, por ele ser interno, por ele estar nessa linha de fornecimento do produto ou do serviço, ele não afasta a responsabilidade civil. Então, o fortuito interno, mais uma vez, ele não afasta a responsabilidade civil. E só para ficar mágico, porque 3 é o nosso número mágico, Pai, Filho e Espírito Santo, os Osíris e Horus, o fortuito interno não afasta a indenização civil. Tem exemplo, prof? Claro que eu tenho. Um grande exemplo, que é o exemplo mais usual, aquele que nós, na verdade, vislumbramos com maior periodicidade, até mesmo nas mídias sociais, é justamente o Instituto do Recall. Recall esse que, na grande maioria das vezes, acontece na indústria automobilística, por determinado vício ou defeito, dentro de um produto. Qual produto? O carro. Que loucura, prof! Esse vício traz uma indenização civil. Temos outros exemplos? Temos, como assaltos materializados dentro de bancos, assaltos realizados dentro de shopping centers. Isso, nada mais é do que o chamado fortuito interno. Prof, e o fortuito externo? Fortuito externo são aqueles eventos que não estão dentro do desdobramento dos fatos, dentro da produção do serviço, dentro, por demais, da prestação do serviço ou até mesmo da elaboração de determinado produto. Ou seja, são vícios exógenos, vícios que não estão naquela determinada localidade. Esses vícios, eles sim afastam a indenização civil, Tem um exemplo? Claro que eu tenho. Um exemplo que, infelizmente, que funestamente aconteceu nos anos 90. Não sei se vocês se recordam, mas dentro de um shopping center, um determinado indivíduo, um determinado sujeito, estudante de medicina, ele adentrou dentro de um cinema e o que ele fez? Sacou aí uma metralhadora e metralhou várias pessoas. O shopping se responsabiliza? Claro que não, Um fato totalmente exógeno, um vício, totalmente estranho. Em outras palavras, em outros dizeres, O fortuito externo, esse sim afasta a responsabilidade civil. Uma pergunta que sempre acaba sendo cobrada diz respeito justamente a assaltos materializados, concretizados,
Aonde, prof? Aonde, prof? Dentro de ônibus. Ônibus, que loucura! O que o STJ já decidiu? O STJ entende que esse assalto realizado numa certa linha do ônibus é um fortuito externo. É fortuito externo? É. Afasta a responsabilidade. Que loucura! Ocorre, entretanto, e essa é a ponderação importante de ser trazida, que se os assaltos eles forem periódicos, se os assaltos eles forem realizados assim com uma grande habitualidade, e se a linha for sempre aquela mesma linha, não tendo nenhum desvio de trajeto, mesmo sabendo, mesmo tendo a ciência da concreção daqueles assaltos, daí sim nós falaremos de um fortuito interno, né? E traremos aí a responsabilidade da prestadora desse serviço. Que interessante, que loucura, que mágico. Dito isso, então, terminamos a diferença, né, entre fortuito externo e fortuito, né, interno. Esses aí elementos trazidos quando a gente fala justamente dessa excludente do nexo causal. A próxima hipótese que a gente quer trazer ainda diz respeito às excludentes é justamente a culpa da vítima. Culpa da vítima? Sim, mas vamos colocar culpa exclusiva da vítima. Isso faz toda a diferença. A culpa exclusiva da vítima. Então, nossa sexta situação de excludente da responsabilidade civil é a culpa exclusiva. Grifem, exclusiva. Exclusiva da vítima. Essa culpa afasta a responsabilidade civil. Porque você grifou várias vezes o exclusiva, né? E notem, o mesmo acontece no direito administrativo. Culpa exclusiva afasta. O mesmo acontece no direito do consumidor. Se a culpa for exclusiva da vítima, também afasta a responsabilidade. Agora, notem, se a culpa for uma culpa concorrente, ela não afasta. A culpa concorrente, ela vai trazer tão somente uma diminuição do quantum indenizatório. Isso está no artigo 945 do Código Civil. Então, a culpa, se ela for concorrente, só diminui o quanto a ser ressarcido. O STJ, diga-se de passagem, ele já pontuou, né, que quem deve trazer, obviamente, a culpa exclusiva da vítima é o réu. Então, compete ao réu provar, trazer os elementos necessários para a demonstração, para a exteriorização dessa culpa exclusiva. Show de bola, mais do que so far, so good, né? Show, show. Dito isso, vamos então para a nossa sétima situação, que exclui a responsabilidade civil, e daí sim terminaremos todas as excludentes. Falaremos de todas, que loucura! Qual que é? É o fato de terceiro. Então a nossa sétima, né, situação que exclui a indenização civil, que exclui a responsabilidade civil, é o fato de terceiro. Fato de terceiro, exatamente, né? Aquela hipótese que a gente pode falar com um comportamento voluntário de uma terceira pessoa, ela sim que será a situação, né, ocasionadora daquele dano. Seria a situação que ensejaria, então, em outras palavras, né, aquele determinado resultado. Então, essa situação, justamente por ser um fato de terceiro, ela exclui a responsabilidade. Um fato de terceiro exclui a responsabilidade. E temos aí duas situações, né, que são importantes a serem ventiladas. Uma delas, gosto muito, eu acho que ela é bastante ilustrativa, eu acho que ela é bastante elucidativa, é a chamada teoria do corpo neutro. Anotem então, teoria do corpo neutro, né? Teoria do corpo neutro. Qual que é essa teoria? Gente, por essa teoria, nós temos aí três automóveis. Por que 3 automóveis? Porque é bastante usual a aplicação dessa teoria naqueles acidentes de trânsito que geram engarrafamento. E 3, porque é o nosso número mágico, né? Harry, Rony e Hermione, Han, Luke e Leia, não é isso? Aragorn, Gimli e Legolas. Show de bola, sem grandes discussões. Então nós temos aí 3 veículos automotores, tá certo? Só que vocês não sabem. O semáforo ficou vermelho, né? Pá! Ficou vermelho. Nessa situação, aquele primeiro carro ele para, o segundo carro para e o terceiro carro? O terceiro carro ele não tinha uma margem de distância, ele não tinha, na verdade,
um distanciamento necessário para fazer a realização, né, da parada daquele veículo automotor. Em razão disso, ou até mesmo porque estava disperso, mexendo no som, né, estava aí disperso, mexendo no celular, que não pode, ele veio e abalroou no segundo carro. O segundo carro saiu de sua inércia, leis da física, né, e bate no primeiro carro. Gente, mas o segundo carro estava parado. Você vai falar assim, a responsabilidade é do segundo condutor? Claro que não, né? O segundo do condutor, ele tava lá, né, parado numa boa, curtindo o batidão. Desce, desce, é essa loucura, show de bola. Então, em outras palavras, ele não será o responsabilizado. Quem que vai ser o responsabilizado? O terceiro que de fato gerou o dano. Não por outra razão, é possível, obviamente, que esse primeiro condutor que teve seu carro amassado não entre contra o segundo. Ele já pode entrar pedindo a responsabilidade, até mesmo indenização, diretamente para o terceiro. Então você pode pedir uma indenização diretamente para aquele sujeito que gerou toda a situação, todo o entrave e tudo mais. Isso é a teoria do corpo neutro. Por que corpo neutro? Porque esse segundo carro que estava parado, né, ele saiu de sua inércia em virtude da batida. Por isso que é a teoria do corpo neutro. A segunda hipótese que eu gostaria de falar com vocês, além dessa teoria, ela se encontra talhada, cunhada, e daí eu termino a aula, numa súmula que é a súmula 187 do STF. Essa súmula 187 do STF, ela veda a aplicação do fato de terceiro em favor de transportadoras em caso de acidente com passageiro, tudo bem? Então, se acontecer esse acidente, se acontecer algum, na verdade, funé, né, que a gente pode falar, algum sinistro, né, a transportadora, ela deve indenizar. Isso é extremamente importante de ser trazido, é a súmula 187 do STF. E por que é importante? Porque, obviamente, as súmulas, né, os enunciados e as leis são aquelas, né, que acabam sopesando, recaindo com maior periodicidade dentro dos certames de primeira fase, porque é muito mais fácil você copiar uma súmula, muito mais fácil você copiar um artigo do que trazer aí algumas discussões doutrinárias. Lembrando-se sempre que a doutrina, em vários institutos, trazem em seu cerne, seu bojo, né, discussões. Então, por essa razão, façam a leitura da súmula 187 do STF e façam a leitura dos artigos que estão sendo aí pontuados. Bem, dito isso, terminamos as excludentes da responsabilidade civil, né? Na próxima aula nós falaremos da responsabilidade indireta. Até lá, deixo para todos um forte abraço e excelentes estudos. Até mais, gente! Tchau, tchau!